A noite estava abafada e Lucas e Pedro, em vez de dormirem, decidiram se sentar perto da lareira para discutir os eventos que haviam assolado Saint-Noir. O uivo da criatura, o desaparecimento das crianças, os corpos das ovelhas, tudo apontava para algo muito além do natural. Lucas, visivelmente nervoso, tamborilava os dedos na mesa enquanto Pedro, tentando parecer confiante, bebia goles curtos de um vinho caseiro. Lucas: se isso continuar, não vai sobrar ninguém neste vilarejo. Pedro assentiu, mas antes que pudesse responder, um som estranho veio do lado de fora. Era um arranhar, um barulho grave e ritmado, como se garras estivessem raspando contra a madeira. Lucas e Pedro se entreolharam, seus corações dispararam em uníssono. Então, um golpe seco na porta fez com que ambos saltassem de suas cadeiras. Algo do outro lado estava tentando entrar, forçando a tranca com violência. Pedro: você trancou bem? Lucas: claro que sim. O que veio a seguir foi um estrondo que ecoou pela casa. A porta não apenas foi arrombada, mas arrancada de suas dobradiças, caindo ao chão como um papel frágil. E ali, parado no vão escuro da entrada, estava ele, o lobisomem. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho intenso, quase demoníaco, e sua respiração pesada preenchia o ambiente com um som gutural. A criatura era enorme, com pelos negros e desgrenhados cobrindo seu corpo musculoso. Suas garras brilhavam à luz da lareira, e sua presença exalava puro terror. Lucas tentou correr, mas o lobisomem foi mais rápido, atravessando a sala em um salto que parecia desafiar as leis da física. Pedro gritou, mas o som foi interrompido bruscamente por um ruído de algo sendo esmagado. O caos tomou conta da casa. Móveis foram destruídos, a lareira apagada pela violência dos movimentos, e gritos ecoaram na noite até que tudo silenciou de forma abrupta. Pela manhã, os moradores, atraídos pelo silêncio antinatural vindo da casa de Lucas, se reuniram. O que encontraram foi uma cena digna dos pesadelos mais profundos. A sala estava destruída, com móveis revirados e marcas de garras cobrindo as paredes. O sangue espalhado pelo chão e pelas tábuas da mesa parecia contar uma história de puro horror. Não havia sinal de Lucas ou Pedro, apenas pedaços de roupas e manchas que insinuavam o destino terrível que ambos encontraram. Os aldeões, até então acostumados a racionalizar os acontecimentos, perceberam que estavam lidando com algo muito mais agressivo do que imaginavam. O lobisomem não estava mais caçando para sobreviver. Ele estava atacando por pura brutalidade, como se quisesse deixar claro que nenhum lugar era seguro, nem mesmo os lares mais protegidos. E naquela noite, enquanto o vilarejo tentava se recuperar do choque, o uivo da criatura voltou, mais longo e mais desafiador do que nunca, como se estivesse chamando algo, ou alguém, para um novo terror que estava por vir. Nos últimos dias, uma história que se espalhou entre os aldeões de Saint-Noir trouxe um ar de mistério, e ao mesmo tempo, uma sensação de alívio, como se a explicação para os horrores recentes estivesse finalmente ao alcance. Falaram sobre uma casa antiga, isolada, na borda da floresta. A construção sempre esteve ali, mas ninguém jamais se atreveu a habitar. Suas janelas quebradas e portas emperradas estavam fechadas há décadas. Os mais velhos do vilarejo diziam que a casa estava amaldiçoada, que era uma prisão de almas perdidas, mas ninguém se importava muito com isso até então. Os rumores começaram a se tornar mais concretos quando um dos aldeões, um homem chamado Henri, contou que soubera de antigos moradores que desapareceram misteriosamente. A ideia de que a casa pudesse ter alguma relação com os desaparecimentos recentes tomou forma. Assim, um grupo de homens, alguns mais céticos, outros mais curiosos, decidiu investigar. Ao se aproximarem da casa, um cheiro pesado de podridão começou a impregnar o ar,
como se o próprio tempo tivesse amaldiçoado o lugar. A casa estava mergulhada em sombras, apesar de todos estarem com tochas, como se ela sugasse toda a luz ao seu redor. Eles empurraram a porta com dificuldade, e o som das dobradiças rangendo quebrou o silêncio da floresta. Ao entrar, o cheiro de decomposição se intensificou, e o ar parecia estar impregnado com uma energia opressiva. Dentro, os homens encontraram um cenário desolador. Ossos humanos estavam espalhados por todo o canto da casa, alguns quebrados, outros encolhidos em posições grotescas. Roupas rasgadas, vestígios de corpos que pareciam ter sido dilacerados, estavam espalhados pelo chão, quase como se alguém houvesse se alimentado ali. Havia algo de profundamente errado naquele lugar, algo que ultrapassava a lógica e fazia a pele dos homens se arrepiar. Mas o mais perturbador era o silêncio absoluto. Não havia rastros de qualquer criatura, como se a casa estivesse intencionalmente vazia de vida, exceto pelos vestígios sinistros que deixava para trás. O grupo examinou a casa por algum tempo, tentando encontrar algum sentido no que viam, mas não houve nenhuma resposta. Foi então que um dos homens, Jules, disse que precisava ir até a floresta para aliviar-se. Ele saiu pela porta dos fundos, afastando-se em direção a uma árvore próxima. O som do vento e o farfalhar das folhas fizeram a tranquilidade retornar momentaneamente. Mas, à medida que ele se afastava cada vez mais, a sensação de desconforto crescia. A floresta parecia mais densa, as sombras mais escuras. Jules não percebeu o quanto tinha se afastado até que, de repente, um uivo cortou o silêncio da noite. Era um som gutural e animalesco, reverberando por todo o bosque, mais próximo do que jamais havia sido. Em um instante, ele virou-se, mas já era tarde. A criatura apareceu das sombras com uma rapidez sobrenatural. Suas garras afiadas rasgaram o ar como lâminas. Os gritos de Jules ecoaram na floresta, mas logo foram interrompidos, abafados pela força brutal do ataque. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto, como se a floresta tivesse engolido o som por completo. Quando os outros homens correram para o local, encontraram apenas um pedaço do corpo de Jules, seu braço esquerdo, ainda agarrado ao tronco da árvore. O resto de seu corpo havia desaparecido, como se fosse consumido pela própria escuridão. Naquela noite, enquanto o medo tomava conta dos corações dos aldeões, eles perceberam que a criatura estava se tornando mais ousada, mais imprevisível, como se estivesse se divertindo com a dor e o desespero que causava. E a casa abandonada, que por tanto tempo foi vista apenas como um relicário de esqueletos antigos, agora parecia um aviso sombrio, um portal para o que estava por vir.